Lucas escreveu, capítulo 5, e o verso 12. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou: leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Obrigado, Natan. Deus abençoe sua vida. Amém, queridos? Eu quero cantar um louvor aqui esta manhã. E essa semana, irmãos, eu fiquei um pouco mais experiente. Estou quase chegando nos 40. Daqui a pouco eu chego lá. E tem uma música que eu canto, e era a música preferida da minha mãe, que já foi morar com Jesus. O Bel já sabe até qual é, já vai puxar o tom, porque ele me ajuda a cantar. E essa igreja aprendeu a cantar essa música. Se vocês gostam ou não, eu não sei, mas eu sei que vocês já aprenderam a cantar. Amém? Aleluia. E uma das coisas que eu mais senti falta no meu aniversário foi de um abraço da minha mãe, que já está morando com Jesus. E hoje, quando o Bel falava que o Rei está voltando, meu coração sentiu descanso e alívio, porque passe o tempo que passar, esse abraço deve sair, vai acontecer. Amém? Jesus vem nos buscar. E eu lembro que eu cantava esse louvor, essa música para ela. Sempre que eu estava com meu violão em casa, ela pedia e eu cantava. É uma música que toca os nossos corações. E eu quero cantar com você, o Bel vai me ajudar, cantando em nome de Jesus. Fui cansado, estou, mas procuro meu Senhor, dele a voz que eu amei ouvi na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá todo vale em flor.
Pra mim, Senhor, eu sei, haverá paz no vale. Pra mim, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale, eu sei. Pra mim eu sei. Pra mim eu sei. Tudo é para a glória do nome de Jesus. Dele, por ele e para ele. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, antes de caminhar sobre a prédica que eu quero verbalizar juntamente com você, gostaria de dizer para você, tal qual essa música: haverá paz nos vales da sua existência. Amém? Jesus é quem garante isso. Glórias a Deus. Vamos juntar para o texto bíblico. Lucas capítulo 5, versículo 12, nós lemos. Eu já preguei algumas vezes esse sermão. Hoje pela manhã o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração com algumas ressalvas. E eu quero verbalizar com essa igreja, com os irmãos, aquilo que a bondade do Senhor e o Espírito Santo dele trouxe ao meu coração. Amém? A Bíblia diz que o Senhor estava descendo de uma cidade e ele estava entrando na sua cidade onde ele morou até os dias da sua morte, que era Cafarnaum. E a narrativa bíblica diz que quando ele desce da montanha para entrar na cidade, havia a porta da cidade, e quem tem por hábito ler as Sagradas Escrituras entende que praticamente nas cidades de grande volume de pessoas havia a porta fora da cidade leprosários, lugares onde as pessoas eram levadas para passarem os restos de seus dias, porque uma vez que o indivíduo, há 2000 anos atrás, sobre a lei judaica, era acometido de lepra, ele não poderia mais viver entre os seus. Ele era convidado a se retirar e viver em isolamento até o dia da sua morte. Aliás, ele tinha uma obrigação civil, ou civil, como queira. Ao ser detectado ou ser diagnosticado com lepra, ele deveria comunicar de imediato à sua família e arrumar as suas coisas, os seus pertences. E ele dava uma carta, se fosse casado, de divórcio à sua esposa. Isso é muito profundo, teologicamente falando, irmãos, porque a lei judaica, ela só liberava o casamento a partir do momento em que algum dos cônjuges viesse a morrer. Mas quando o indivíduo, ou ele ou ela, contraíam lepra, na verdade, quando ele estava dando aquela carta de divórcio, ele já estava se contando entre os mortos. Então ele já havia morrido para a sociedade, para a sua família. E não importasse quanto tempo ele ficasse ainda lá no leprosário, ele já estava morto. Ele já obtinha o seu certidão de óbito a partir do momento que estava diagnosticado com lepra. Ele já não era mais contado com a sua família, também não era mais contado entre a sociedade. E ele precisava de imediato cumprir o que a lei estabelecia, que era arrumar as suas roupas
colocar sobre a sua mala, a sua mochila, ou algo que valha, se despedir de longe da sua família, porque ele não poderia se aproximar 40 metros de qualquer outra pessoa, porque ele poderia transmitir a lepra. Então ele era envolto em um lençol, apenas os seus olhos ficavam abertos, e ele era conduzido a um desses lugares, a um desses leprosários. Era constituída de uma cidade de iguais, de pessoas tal qual ele, que se organizavam para viver ali os últimos dias de suas vidas. Um leprosário era um lugar de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento, de profunda depressão, de pessoas desiludidas, de pessoas que já não tinham mais o que fazer a não ser esperar a morte chegar. O leprosário era um lugar de extrema solidão, de extremo abandono em todas as áreas da vida do indivíduo quando ele ia para aquele lugar. Eu já contei algumas vezes à igreja. Primeira vez que eu fui à África, no ano de 2012, tem uma ilha muito bonita que dá para ver da capital, praia, e tem umas casas em ruínas e tudo mais. E eu, muito curioso, perguntei ao missionário, disse: eu gostaria de ir conhecer, tem algum barco, alguma coisa que leva a conhecer aquele lugar? E ele falou: olha, até tem, mas o pessoal não vai lá não. Diz que aquele lugar lá é amaldiçoado, porque é naquela ilha ali que os leprosos eram deixados para morrer, abandonados, e então se criou algumas lendas urbanas sobre aquele lugar. O certo é que todo leprosário é lugar de tristeza, dor, abandono, angústia de alma e tudo mais. O indivíduo do capítulo 5 de Lucas cumpriu todo esse ritual, senhores. Comunicou à família, arrumou seus pertences, deu a carta de divórcio à sua esposa, despediu-se a 40 metros dos seus filhos, esteve envolto em um pano que indicava a sua doença, e ele saiu com vergonha, com dor, com tristeza na alma. Por que vergonha, pastor? Porque a lepra na cultura judaica era uma doença atribuída àqueles que foram amaldiçoados por Deus pelo seu pecado. Então, quando ele estava indo em direção ao leprosário, algumas pessoas olhavam para ele e até esboçavam carinho e misericórdia. Mas a maioria das pessoas que olhavam para ele diziam: isso mesmo, vai embora, pecador, se afaste de nós, porque a ira do Senhor se acendeu contra a sua vida, porque você deve ter feito pecados horrendos. E ele era convidado forçosamente a estar fora do convívio familiar e social. E ele ia e se alojava junto com os demais nesses vilarejos que aconteciam fora dos muros e do portão da cidade. E esse indivíduo do capítulo 5 de Lucas teve a feliz oportunidade, se é que podemos taxar dessa forma, de viver em um leprosário à porta, à entrada da cidade onde Jesus morava, que era Cafarnaum. E a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus saía e investia o seu ministério entre as multidões, seja em monte, seja na praia, seja no campo, ou seja nas cidades, mas acabado essas excursões, Jesus retornava para o seu quartel-general, que era em Cafarnaum, para a sua casa, para o seu descanso. E todas as vezes que Jesus passava por ali, o leproso, ele ficava ouvindo a multidão que vinha com Jesus. Ele ficava ouvindo as histórias que estavam se falando acerca daquele morador ilustre da cidade de Cafarnaum. Eu fico imaginando, irmãos, queridos, ele sentado à porta
distante no mínimo 40 metros de quem entrava, e observando atentamente quando passava, e disse assim: olha, o mestre curou 10 este dia. E o outro falava: é verdade, você lembra? Você viu o cego que ele curou? E o outro falava: é verdade. Você viu que ele libertou fulano? E o outro dizia: verdade. Você viu que ele curou? Você viu que ele operou milagres? Porque a minha e a sua Bíblia diz que aonde Jesus estava, milagres aconteciam. Aliás, eu quero dar uma notícia extraordinária para a sua vida aqui esta manhã. De antemão, eu sei que Jesus está aqui, porque a minha e a sua Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele está. E eu tenho a certeza que Ele está aqui esta manhã. E pelo fato de Ele estar aqui esta manhã, milagres extraordinários, bênçãos específicas e extraordinárias, Ele vai liberar sobre a minha e sobre a sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Jesus está aqui. Digno o Cordeiro de Deus. Se você precisa de um milagre, seja emocional, espiritual, financeiro, físico, você está no lugar certo. Não porque essa é a igreja certa, não, é porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Amém? E o povo passava pela porta da entrada de Cafarnaum contando dos milagres. E aí aguçou a expectativa do leproso. E ele confabula com os seus e diz: olha, da próxima vez que esse tal de Jesus passar aqui, eu vou interpelar ele. E eu vou pedir que ele me cure. Eu vou dizer para ele que eu não aceito a condição que eu estou vivendo. Eu vou dizer para ele que eu quero voltar para a minha casa, que eu quero voltar para a minha família, que eu quero ser inserido de novo entre a sociedade. E se ele cura todos esses que estão falando que ele cura, eu tenho certeza que ele vai curar a minha vida também. Amém? E se ele faz milagre, assim como estão dizendo que ele faz milagre, eu tenho certeza que ele vai fazer um milagre na minha vida também. Aí os outros, que já tinham aceitado a condição, tentaram dissuadi-lo da ideia. Falaram: não faz não, aceite a sua condição, aproveite os dias que você tem de vida, e não vá se expor, não vá pedir misericórdia, tenha um pouco de orgulho próprio, não vá pedir carência das pessoas. Mas ele rompeu com uma bolha que eu quero que você rompa aqui esta manhã. Ele rompeu com o seu vitimismo. Amém? Toda a cidade dos leprosários, ou melhor, todos os leprosários que Jesus passava por entre eles, eram tomados por vitimistas. Ali não era diferente. A companhia do indivíduo do capítulo 5 de Lucas era de pessoas também vitimistas. Mas aquela manhã, o leproso do capítulo 5 de Lucas, ele decidiu romper com a bolha do vitimismo. Ele decidiu que ele não iria mais olhar para dentro do seu coração e se comiserar pela sua atual situação, mas que ele faria algo para mudar a sua história, e que ele faria algo para mudar a sua atual situação, a atual conjectura de vida que ele estava vivendo. Ele decidiu que não era culpa de Deus, ou ele decidiu que não era culpa da sociedade, ou não era culpa de uma epidemia de lepra, não. Ele decidiu que iria romper com isso, ia parar de culpar Deus e as pessoas, e ia procurar ajuda para a sua causa. Amém? Eu preciso falar uma coisa para você aqui esta manhã. Tal qual eu, em algum momento da vida, nós necessitamos de milagres. E se tem algo que impede Deus operar um milagre na minha e na sua vida, é a bolha do vitimismo. As pessoas estão se apegando às suas misérias, ao que lhe aconteceu, e estão
abraçadas a elas em um vitimismo sem tamanho, e estão dizendo: eu estou doente por culpa de fulano, eu tenho a minha vida toda atrasada emocionalmente por culpa de meus pais, eu tenho minha vida toda embaraçada emocionalmente por culpa do meu cônjuge, eu estou vivendo dessa forma por conta dos meus filhos, eu estou vivendo desse jeito por conta do governo que está inserido na minha nação. Esta manhã eu preciso dizer algo para a sua vida. Se você quer e precisa e depende de receber um milagre, seja qual for a área da sua vida, liberte-se desse vitimismo que tem abraçado você. Amém? Amém? Aleluia. Nós nunca saberíamos a história do leproso de Lucas capítulo 5 se ele continuasse, ou se ele decidisse viver o resto dos seus dias abraçado no seu vitimismo e dizendo: não, se Deus quiser, Ele que venha na minha direção, se Deus quiser, Ele que faça algo por mim. Uma vez um amigo meu me chamou e falou assim para mim: eu estou com um problema no meu casamento, por conta de problemas financeiros que eu estou enfrentando, e isso tem me afetado na empresa onde eu trabalho, ou seja, a minha vida está imersa em problemas. Eu fiz uma pergunta até meio ingênua para ele, e falei: você já orou e contou a Deus as suas necessidades? Ele me olhou e me deu uma resposta teológica assim, avassaladora. Eu sabia que eu era teólogo e disse assim: me espanta você não saber que um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Logo, Deus sabe da minha necessidade, porque eu preciso estar contando a Ele de novo. Aí eu falei para ele: bom, se você quer uma resposta teológica, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você ficar na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, sentado e não levantar em direção à porta e abrir, você vai ficar sem a atenção e sem a companhia de Jesus. Porque Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ir em meu encontro e abrir a porta do seu coração, eu entrarei nele e farei nele morada. Amém? Mas você precisa fazer algo. Amém, queridos? Os colegas do leproso do capítulo 5, eles disseram assim para ele: olha, esse tal de Jesus, ele passa aqui todos os dias praticamente, a entrada e saindo da cidade dele. Ele sabe que todos nós estamos doentes aqui, ele que vem aqui curar a gente. Não é assim que nós nos sentimos às vezes? Ai, como eu sofro, e Deus sabe do meu sofrimento. Ai, como eu estou passando por dificuldade, e Deus sabe. Ele que deu um jeito de me cuidar, Ele que deu um jeito de me arrancar desse sofrimento. E o Senhor está dizendo para você que esta manhã: até quando você vai se vitimizar? Até quando você vai ficar parado junto aos demais vitimistas? O Senhor está dizendo para você que esta manhã rompa com essa bolha do vitimismo. Eu me lembro da narrativa do mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 42. A Bíblia diz que Jesus estava naquela morte da sexta-feira sobre a cruz no Monte Caveira. Ao seu lado havia um ladrão e ao outro lado havia um bandido. E Jesus estava no meio. Um dos bandidos escolheu o lado do vitimismo.
E ele olhava e dizia: eu estou aqui porque meus pais não me deram uma boa educação. Eu estou aqui porque Roma surrupiou os nossos direitos. Eu estou aqui porque a religião não me apresentou Deus da maneira que deveria apresentar. Eu estou aqui por isso, por isso, por isso, por isso. Mas a Bíblia diz que o ladrão da direita, que a tradição deu-lhe o nome de Dímas, ele não entra no barco do vitimismo. Ele não culpou a lei romana, ele não culpou a religião judaica, não culpou os seus pais, não culpou a sociedade. Ele se desembaraça, pula fora do barco do vitimismo, e ele olha para Jesus e disse: ei, eu mereço estar aqui. Eu fiz um monte de coisa errada, eu não culpo ninguém. Minhas ações me levaram aonde eu estou agora. E ele, com o coração quebrado, ele diz: mas eu sei que você é o Senhor do universo. E ele usa uma expressão tão linda. Ele diz: Kyrios eleison, do grego: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus olha para ele e diz: olha, que bom que você pulou fora do barco do vitimismo, porque hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Amém? Amém? A sorte do ladrão à esquerda poderia ter sido a mesma, mas ele preferiu se vitimizar. Escute, irmãos, Deus, e eu preciso dizer isso para você aqui esta manhã, Deus não se moverá por conta do meu e do seu sofrimento. Deus se moverá para trazer um milagre na minha e na sua vida por conta da fé que vai levar nós nos mover em direção a Ele. Amém? Não adianta só todos os dias você chorar, você exclamar, dizer: tanto tempo que eu sofro, tanto tempo que as minhas emoções estão bagunçadas e Deus não vem para consertar. Só que todos os dias você permanece fazendo as mesmas coisas, e o Senhor está dizendo para você aqui esta manhã: liberte-se do seu vitimismo, dê um passo em direção a Jesus, e Ele vai mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família, mudar as suas emoções, mudar o seu contexto espiritual, porque Ele, somente Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Aí o leproso diz: quer saber de uma coisa? Eu vou ao encontro dele. E os outros dizem: não vai, não, eu vou ao encontro dele, porque eu sinto algo maravilhoso quando ele passa aqui. E ele decidiu romper com outra bolha, irmãos. Ele rompeu com a bolha dos iguais. Leproso não pode curar leproso. Doente não pode curar doente. Sabe o que ele disse? Eu vou romper com a bolha dos iguais. Se eu preciso de uma transformação, eu preciso ir em direção a quem pode me transformar. Amém? Se eu ficar aqui onde eu estou, vai passar 1, 5, 10, 20 anos, enquanto eu puder respirar, nada vai acontecer. Quem está entendendo dizer? Escute, se você quer uma vida transformada, você precisa caminhar com pessoas que têm a sua vida transformada. Se você quer um milagre na sua vida, você precisa decidir caminhar com pessoas que já experimentaram milagres em suas vidas. Amém? Sabe, o meio que você vive define muitas coisas na sua vida. Outra vez um colega meu falou assim:
Pastor, eu tenho um problema de desvio de caráter, eu não consigo parar de trair a minha esposa. E eu disse para ele: e o que você tem feito? Ele disse: olha, é que é difícil. O pessoal do churrasco da sexta-feira, todo mundo trai a esposa. O pessoal, ele jogava vôlei com uma galera da universidade, às vezes a galera que sai para jogar vôlei comigo, todos eles tinham os contatinhos extras. Aí eu falei para ele: e você acha que comendo churrasco, jogando vôlei com essa galera que faz o que você faz, você vai conseguir mudar o seu caráter e ser fiel à sua esposa? Escute, irmãos, a Bíblia, ela é muito sincera. E Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz assim: olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu falei para ele: se você quiser ter o seu caráter transformado, você precisa se libertar dessas pessoas que têm o seu caráter perturbado. Você precisa andar com gente séria, com gente que não pratica essas coisas. Amém? Amém, queridos? O ambiente onde nós estamos inseridos define muitas coisas na nossa vida. Ai, pastor, eu vivo numa depressão há tantos anos, eu vivo com as minhas emoções bagunçadas há tantos anos. E engraçado é que as pessoas, os meus amigos também estão todos em depressão. Eu lamento dizer para você: ou você muda de ambiente, ou você vai sucumbir às suas emoções. Amém? Porque doente não consegue curar doente. Fala para mim. A história diz que o leprosário, fora de Cafarnaum, tinha entre 600 e 1.200 pessoas. Dentre estes, alguém conseguiria curar aquele leproso? Não. Ele precisava romper com aquela bolha e dizer: olha, se vocês querem continuar assim, tudo bem, eu respeito, mas eu preciso de um milagre. E é o que Jesus está dizendo para você aqui esta manhã. Se você quiser uma transformação na sua vida, você precisa transformar o ambiente que você vive. Amém? Você precisa transformar o ambiente que você está inserido. Rompa com a bolha dos iguais. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, ande com pessoas que têm sucesso. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, ande com pessoas que já alcançaram vitórias. Se você quiser ser uma pessoa livre da depressão, da angústia, de sofrimento, ande com pessoas que já venceram a depressão, que já venceram o sofrimento, ande com pessoas que elevem você. Amém? Amém, queridos? Aliás, tem uma frase que os coaches gostam de usar muito, e ela é muito verdade. Nós somos um somatório de pessoas com quem nós convivemos, ouvimos e lemos. Amém? Se você quer viver uma vida de comunhão com Deus, ande junto de pessoas que têm vida de comunhão com Deus. Amém? Se você quiser viver uma vida liberta de vícios, de coisas que não atraem a presença de Deus na sua vida, ande junto a pessoas que são libertas dessas coisas. Se você quer e precisa de um milagre de transformação de caráter, ande junto com pessoas que já foram transformadas no seu interior. Amém? Mas eu preciso ser honesto com você aqui esta manhã. Iguais vão gerar apenas outros iguais, no âmbito do contexto que nós temos. Doente não cura doente, leproso não sara leproso.
Amém? Jesus disse: um cego pode guiar o outro. Ele diz: não, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco. Amém? Amém, Deus? Esta manhã eu convido você a romper com a bolha dos iguais que você tem vivido até o dia de hoje e fazer algo diferente. Caminhar em direção a Jesus, caminhar em direção ao seu milagre. Abre mão desse vitimismo que tem soprado nos seus ouvidos o quanto você é miserável, o quanto você sofre. Ei, abra mão disso. Caminhe em direção a Jesus, porque nele está o seu milagre. Caminhe em direção a Jesus, porque nele está a sua vitória. Caminhe em direção a Jesus, porque nele está a sua libertação. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você. Escute. Um dia tal qual esse, Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum, e o leproso dá uma olhada para os seus iguais e diz: quem quer mudar de vida, quem quer voltar para a sua família, quem quer voltar para o contexto da sociedade novamente. Todos aqueles mais de 1000 leprosos ficaram prostrados e sentados, dizendo: não, nós já aceitamos, não queremos mais nada. E o leproso, quanto mais a multidão se aproximava, mais ele sentia que era o dia do seu milagre. Ele diz: bom, eu gostaria que todos vocês experimentassem o que eu vou experimentar hoje, mas eu não posso fazer se vocês não quiserem. E ele fica olhando ao longe. E ele começa a olhar para aquele leprosário de angústia, de sofrimentos, de emoções combalidas, de emoções frustradas, falidas. Mas ele vê que do monte estava descendo alguém que iria mudar para sempre aquela realidade dele. Diz que quando Jesus estava se aproximando do portão, o leproso dá uma última olhada para os seus iguais e diz: é uma pena que vocês não queiram. E ele rompe em direção, correndo, e quando ele calcula que estava a uns 40 metros de Jesus, para não infringir a lei, ele se jogou de joelhos e disse: Jesus, eu sei, eu tenho ouvido que tu curas, que tu liberta, que tu transforma, que tu devolve a dignidade humana. E ele diz: eu estou te pedindo, e eu sei que se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus olha para dentro do coração dele e enxerga o desejo de mudança, desejo de restituição, desejo de voltar ao convívio com a família, de ser restaurado, transformado. E toda a multidão para, porque ninguém queria se aproximar do leproso. 40 metros estavam separando ele de Jesus. A multidão para, Jesus irrompe a multidão e vai caminhando. Conforme vai caminhando, o coração do leproso dispara. E eu acredito que ele fica pensando: se os meus amigos lá do leprosário tivessem vindo junto, ia ter bênção para todo mundo, ia ter bênção para todo mundo. E o coração dele dispara, e Jesus vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo em direção a ele, e está vindo em direção a ele, e o coração dele. Aí Jesus chega,
E a tradição diz que Jesus toca nele e puxa ele para perto, como eu estou fazendo com a árvore também, e diz: eu enxerguei a angústia da tua alma, o desejo de mudança, de transformação e o anseio pela cura. E Jesus disse para ele: sabe o que eu vim fazer a este mundo? Eu vim trazer cura e esperança aos que já a perderam. E em súbito Jesus abraça ele com força e diz: eu quero, seja limpo da sua lepra. Amém. Eu quero, seja limpo da sua lepra. Eu sempre tenho dito quando prego essa prática, Jesus poderia, lá de onde ele estava, estender a mão e dizer: seja curado. Poderia ou não poderia? Por que Jesus caminhou? Jesus estava quebrando ali alguns paradigmas. Primeiro, o paradigma da religiosidade. A lei levítica que regia os judeus diziam que ninguém poderia tocar leproso. Jesus, mais do que tocá-lo, a Bíblia diz que ele chegou e o abraçou. Sentiu o coração daquele homem pulsar junto com o coração dele. E Jesus estava dizendo para ele assim: a religião pode me afastar de você, mas o meu amor aproxima o meu coração do seu coração. Eu preciso ser honesto com você que esta manhã, a religião não tem poder de te aproximar do Senhor. A única coisa que tem poder de aproximar a minha e a sua vida do Pai amoroso é o amor e a bondade dele em relação ao meu e ao seu coração. Amém. E Jesus estava quebrando alguns paradigmas ali. Estava dizendo: a religião nos afastou, mas o amor veio para nos unir novamente. E ele se aproxima, abraça aquele homem. O homem começa a chorar e começa a olhar para as suas mãos e começa instantaneamente a ver que ele estava curado. Não havia nem resquícios mais da lepra. Outro paradigma que Jesus estava quebrando quando o abraçou. Jesus estava dizendo: eu quero proximidade contigo. Eu quero ter um relacionamento de fidelidade com você. Eu não quero apenas curar a sua alma, curar as suas emoções, curar as suas feridas. Eu quero me tornar seu amigo. Amém? Escute. Jesus não quer apenas curar você, libertar você, transformar as suas emoções, transformar o seu coração. Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer ser seu amigo. Amém? Ele quer ser o seu amigo. Eu quero orar com você agora. Deus sabe por que me trouxe, ou por que trouxe ao meu coração a prédica desta manhã. Deus sabe que você precisa de um milagre. Deus sabe que você precisa ser curado nas suas emoções. Deus sabe que você precisa de um alinhamento espiritual. Deus sabe que você precisa se tornar amigo dele o mais breve possível. E por isso, esta manhã, Ele trouxe ao meu coração essa prédica. Deus sabe daquilo que você precisa. Eu quero orar com você, aí onde você está. E eu gostaria que, pela bondade do Senhor, você abraçasse o seu familiar, o seu cônjuge, quem está, o seu amigo que está perto. Abrace, vamos orar juntos esta manhã. Deus trouxe você aqui esta manhã.
era plano dele, estava determinado do tempo dele. Deus tem cura para a sua vida aqui nesta manhã. Deus tem milagre para a sua história aqui esta manhã. Deus tem milagre para a sua família aqui esta manhã. Rompa com o vitimismo, rompa com os iguais e corra em direção a Jesus. Ele é o seu amigo. Ore comigo esta manhã. Amigo Espírito Santo, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua graça, pela sua fidelidade. Nós te agradecemos porque em todo tempo e em todo momento é a tua justiça, Senhor, que se move sobre as nossas vidas. E aqui, mais uma vez, a tua palavra encontra, Senhor, o nosso coração, e nós clamamos por milagre, clamamos por libertação, clamamos pela tua bondade, clamamos, Senhor, pela transformação das nossas vidas, clamamos pela transformação do nosso caráter, clamamos pela transformação dos nossos dias, e sabemos que tu estás aqui esta manhã para a glória do nome de Jesus.